Vai começar, então, a prece, né? Senhor, Pai de amor e de misericórdia, meu Deus, nós te pedimos que acalme as nossas vibrações, que nesse momento possa tranquilizar os nossos espíritos individualmente, para que possamos participar da palestra e interagir com todos esses conhecimentos de outros espíritos que vêm nos ajudar. Que possa também, Senhor, trazer boas vibrações e aquietar o nosso país e o planeta como um todo, que está tão sofrido e necessitado. Que possamos, então, ter uma noite tranquila, calma e com bons pensamentos. Graças a Deus. Bom, eu vou falar hoje sobre a guerra, né? Eu tirei trechos desse livro aqui, do Leon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra, e também do Livro dos Espíritos, tá? Vou começar lendo um trecho bem pequeno do livro do Leon Denis, mas, na realidade, são trechos soltos, que vão, então, se encaixar com as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Gente, só um instantinho que eu vou desligar um treco aqui, que vai ficar fazendo barulho. Ih, meu Deus, perdi vocês. Aqui. Pronto, achei. Então, olha só. O mundo invisível e a guerra. O progresso será uma vã ilusão? Pergunta Leon Denis. A civilização ficará submersa no mar das paixões brutais? Os esforços dos séculos em prol da justiça, da fraternidade e da paz social serão inúteis? Isso ele escreve esse livro na época da Primeira Guerra, tá? Aí eu pulo um pouquinho o texto e vou assim. Acima de tudo, lembra-se de que o mundo é um planeta inferior, um laboratório, onde desabrocham as almas ainda inexperientes, com seus anseios confusos e suas paixões desordenadas, a fim de que as energias que existem, desconhecidas e silenciosas nas profundezas da alma, apareçam na superfície, há necessidade de aflições, angústias e lágrimas, porque não existe grandeza sem sofrimento, nem progresso sem provação. No mundo, sendo o mal uma fatalidade, não existirá responsabilidade para os maus? Segue o texto e ele novamente faz uma pequena observação. O pensamento se purifica pela dor, nenhum sofrimento se perde, nenhuma provação deixa de ter a sua compensação. Aos bárbaros da atualidade, a ciência forneceu formidáveis recursos de destruição. Máquinas variáveis, violentos explosivos, pastilhas incendiárias, isso na Primeira Guerra, tá, gente? Dispositivos para lançamento de líquidos inflamáveis, gases asfixiantes ou corrosivos. Sobre esse aspecto, o fracasso das religiões e da ciência é completo. A guerra atual o comprova fartamente. Se nós formos pensar, Leon Denis está bem atual, né? Se nós formos pensar nesse momento, depois de tanto tempo da Primeira Guerra, realmente as religiões, né, os bons pensamentos e a ciência ainda fracassam de uma certa forma, porque estão corroborando muito com o processo da guerra. Então, vamos lá. Quando a gente fala em guerra, a gente fala em violência, em destruição de uma nação, de um povo, né, de sofrimento e morte, né? Segundo um professor de geopolítica, isso é a sigla do nome dele, HOC, num vídeo do Rossando, que foi muito interessante, ele fala que não se pode falar de uma guerra sem ter uma visão sistêmica dela, porque tem muitas variáveis, né? Não são só dois países brigando, como na agora que eu estou falando da guerra da Rússia e da Ucrânia, não são só dois governantes que não se gostam e que têm opiniões diferentes, mas há questões também do passado dessa nação, do passado dessas nações neste mesmo momento em que nós estamos vivendo, né? Sem se falar do passado espiritual dessas nações.
Há, sem sombra de dúvida, a vaidade individual de líderes que são viciados no poder, né? No controle, na ganância, e a gente sabe que o poder cega. O poder, ele leva à degradação humana, né? Querer dominar, conquistar, é a lei do mais forte, né? Isso ainda é um vício entre nós. Desde que o homem tomou consciência de si próprio e percebeu que havia um outro, e que esse outro disputava a sua caça, disputava o seu território, disputava a sua mulher e disputava o seu poder junto àquele grupo, junto da sua tribo, né? E percebeu que esse outro era uma ameaça, não tendo ele ainda nível evolutivo de compreender as relações humanas e por que estávamos ali espiritualmente todos interligados, nessa fase que, apesar de sermos seres espirituais, estamos numa fase transitória humana, física, ele passa a querer o quê? Alimentar as suas paixões, né? Viver e dar poder aos seus desejos, às suas ambições, de uma forma, às vezes, irracional, e controlar e dominar o outro. Isso sempre ocorreu, né? Sempre existiu. Expressar o poder através de uma disputa de território, como a gente vê nas nações, de reexpandir um território, né? De dominar, de pegar novamente o controle de uma nação, é muito comum, infelizmente, e isso desde muito tempo atrás, desde que a Terra começa, de formas diferentes e variadas, isso vem acontecendo, né? E aqueles, é triste a gente observar que aqueles que são colocados em determinadas posições no comando de uma nação, que teriam toda a chance e a oportunidade de mudar a história, de desviar violência e colocar de uma outra maneira, ou até guerrear, mas de uma forma mais humanizada, infelizmente, eles não fazem assim. Pelo contrário, né? Eles são ainda espíritos inferiores e, como espíritos inferiores, obviamente, matar inimigos, muitas vezes até inocentes, aprisionar, estuprar, escravizar, torturar, são situações que se repetem há muito, não são situações atuais. Se nós formos olhar na Idade Média, até antes disso, acontecia. Infelizmente, porque somos ainda espíritos muito atrasados. No Livro dos Espíritos, na questão 742, Kardec pergunta: o que leva o homem à guerra? Né? Eu vou ter umas palavrinhas mais fáceis, só como sinônimo aqui. O que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: é a predominância da natureza animal, instintiva ainda, né? Irracional, agressiva, rude, sobre a sua natureza espiritual, o transbordamento das suas paixões. No estado de barbárie, os povos só veem um direito, só conhecem um direito, que é a lei do mais forte, que é a lei do poder. Por isso é que nesses grupos a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, frequentemente teremos menos guerras. Quando se torna necessária, ela com certeza será mais humanizada. Você vê isso aqui, Livro dos Espíritos, 742. Resumo: a guerra, portanto, é um atraso espiritual. Mas aí eu pergunto, a responsabilidade da guerra é de quem? De quem deflagra o processo? Sem sombra de dúvida, aquele que deflagra o processo, ele tem uma responsabilidade direta. No Livro dos Espíritos, na 745, Kardec pergunta: que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? No caso, para proveito de sua própria nação ou para proveito próprio, na ambição. E Kardec, os espíritos respondem: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. E entendam que muitas vezes a morte não foi causada por ele no sentido das mãos deles, mas a ordem que ele dá, quase numa progressão geométrica, vai afetar muitos homens que, às vezes, por não nem concordarem com aquilo, vão matar outros, a fome vai matar famílias, e numa sucessão todas as consequências referentes àquela atitude vão estar sobre responsabilidade dele, sim.
E isso é um peso espiritual muito grande. E a nossa ignorância, às vezes, como espíritos inferiores, sobre a lei de causa e efeito, sobre a responsabilidade das nossas atitudes ao longo da nossa vida espiritual, faz com que a gente tome atitudes muito imediatistas, sem pensar no que vai além, no infinito da nossa vida, né? Então, aquele que tem o poder, o botão vermelho de deflagrar a guerra, é muito responsável pelos acontecimentos, poderia conduzi-la de uma forma mais humana, poderia desviar e modificar a situação, poderia dialogar mais, quem sabe, poderia respeitar o direito do outro de também ter um território. No vídeo do Rossando, esse professor em geopolítica, ele diz uma coisa muito interessante. Se não fosse o Putin, seria outro. É claro que a gente sabe, vou falar o nome, porque, óbvio, é uma coisa pública, né? Todo dia está no jornal. A gente sabe que o Putin, ele tem, emana do espírito dele esse espírito guerreiro, de ambição, não só nessa encarnação, com certeza, mas que a gente sabe da história dele, mas também, com certeza, de outras vidas. E ele diz, então, se não fosse o Putin, seria um outro. Por quê? A vida prévia daquele povo, né, está um pouco envolvida naquele orgulho daquela nação, daquele império soviético que eles foram, que em 1991 foi desconstruído, né? Onde alguns territórios, alguns povoados se tornaram independentes, etc. Então, a idealização de ainda voltarem a ser aquela grande potência, né? Aquele império que eles eram previamente, isso alimenta um povo e gera energia. A gente lembra que, na época da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra, né, os alemães tinham aquela visão de que eles eram uma raça ariana, uma raça diferenciada. E esse orgulho, esse espírito no povo, na nação como um todo, alimentava esses governantes a tomarem atitudes como tal. Então, há uma influência do grupo como um todo, né? Óbvio que não foi uma decisão repentina, nunca o é. É uma situação que estava latente e que estava sendo feito processos e estratégias para aquilo acontecer, né? O momento ideal para aquilo acontecer. Quando a gente fala em estratégias, a gente pensa que esse planejamento não era só no plano físico. Havia todo um planejamento do plano espiritual inferior no planejamento, na condição de deflagrar esse processo, né? Porque muitos espíritos também que já guerrearam de outras eras, que ainda não conseguiram encontrar o seu caminho evolutivo, eles estavam sedentos de novos processos bélicos, de novas revoluções, e provavelmente influenciavam e muito esse processo também, né? Uma outra coisa interessante é que a responsabilidade, apesar de ser do governante que deflagra, e essa situação latente, ela era conhecida de muitos. Outros países, outras nações, outros governantes poderiam ter tentado atuar, poderiam ter tentado, né, desconstruir a ideia da bélica, a ideia da agressividade do processo, tentarem fazer um acordo, mas ninguém tem muito interesse nisso, né? Mas claro que eu não posso esquecer que o Putin tem o seu passado nessa mesma encarnação, onde ele foi um agente da KGB por 15 anos, né? Obviamente, já havia uma propensão, quando ele se aproxima dessa profissão, até chegar ao poder, e é óbvio que todo o seu psiquismo, a sua persona atual, tem a vontade, né? Está nele a vontade do controle, do poder, da ambição. Agora, se quem deflagra é responsável, ele não é o único responsável. Quem excita a guerra, ou quem alimenta o processo, porque tem muita gente ganhando com isso, gente. Também, eu estou falando entre encarnados e desencarnados. Esses também não têm responsabilidade, porque, afinal de contas, eles contribuem com esse processo. Para nós termos uma ideia, a indústria bélica, Alexandre Caldini fala num vídeo muito curtinho, mas interessante, Guerra e Espiritismo, ele diz o seguinte: 2 trilhões de dólares por ano são gastos em material bélico. 2 trilhões.
Isso calculado pelo ano passado. A ONU diz que 42 milhões de pessoas morrem de fome por ano no mundo. 6,6 bilhões seriam suficientes para erradicar a fome no mundo. Portanto, 300 vezes menos do que se gasta em arma no mundo por ano. E vocês acham que não há interesse? Que não tem muita gente querendo mais ver o circo pegar fogo? Claro que tem. E essas pessoas não são responsáveis? Claro que são. Todos que estão participando disso têm responsabilidade. Eu entrei na internet e procurei. Ano de 2022. Quantas guerras tem além da Rússia e da Ucrânia? 10, pelo menos 10. De guerras civis, nós temos a Líbia, Sudão do Sul, Iêmen, Etiópia, Afeganistão e Síria. De conflitos, temos Israel e Palestina, região de Sarém, Turquia e curtos armados, Armênia e Azerbaijão. Não consigo falar esse nome. Portanto, cada míssil que cai é um míssil que vai ser comprado. Cada avião supersônico que cai vai ser um outro que vai ser comprado. Isto, é dinheiro, muita gente interessada. Existe um artigo que foi publicado em 24 de março de 22, que diz: para a indústria bélica, um grande conflito é como acertar na loteria. Olha, gente, quanta gente interessada. E eles dizem o seguinte: 5 instituições que trabalham com armas pesadas, né, eles pagam, eles financiam acadêmicos com verbas gordas para planejar a política externa e aconselhar políticos. E óbvio que não vão aconselhar políticos a irem lá no outro país dar o braço para o outro, a abraçar o irmão e dizer: não, vamos resolver isso aqui. Não, 60 bilhões de dólares em lobby no governo federal, não é do Brasil não, gente, não estou falando nada de Brasil não, para que aqueles que foram eleitos possam moldar políticas e ganhar contratos para o governo em termos de guerra. Olha, então, isso tudo é uma gota. Esse dinheiro que eles dão para os políticos e esse lobby é pouco perto do que eles ganham, né? Então, a gente vê que cientistas e engenheiros trabalhando e ganhando em armas, investindo e criando armas nucleares, mísseis de alta precisão e etc. E eles sabem para onde as suas criações, os seus inventos vão ser utilizados. Eles não são inocentes, né? Então, países que se beneficiam em torno. Então, há muita gente que participa de uma forma nada saudável, nociva para que a guerra continue, né? Então, todos nós, todos esses têm uma responsabilidade, sim. Na pergunta 541, e eu falei ali de encarnados e desencarnados, na pergunta 541, Kardec pergunta: durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos, portanto, tanto um quanto o outro? Ele diz: sim, claro, estimulando a coragem. Na sequência, 542, numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Pode haver espíritos que tomam o partido daqueles que estão defendendo a causa injusta? E os espíritos respondem: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem da discórdia e da destruição. Para esses, guerra é guerra, não importa a causa não preocupa. Ou seja, é como muitas vezes a gente vê, né? Para muitos países, para muitas indústrias que trabalham com armas, não importa o que estão se defendendo, estão brigando? Deixa brigar, vamos em frente. E aí, Leon Denis, nesse livro, No Mundo Invisível e a Guerra, que eu custei para entender como é que ele estava escrevendo isso. Primeiro, eu achei que ele psicografava, que ele tinha mediunidade, mas aí eu perguntei a Sara, e aí depois eu entendi como é que era. Ele apenas descreve situações da guerra, da Primeira Guerra, né? Na página 24, ele fala exatamente sobre essa pergunta da 542, de espíritos inferiores que estariam estimulando, não importando a causa, apenas a discórdia e a destruição. Ele diz: os gênios do mal, espíritos inferiores de homicídios, de rapina dos tempos medievais,
estão entre eles, estão entre aqueles que estão ali, aqueles soldados, reencarnados em suas fileiras ou invisíveis, participando desses combates. Assim como espíritos agressivos e violentos se comprazem para influenciar, também existem bons espíritos que vão atuar. E no Livro dos Espíritos, na 545, Kardec pergunta: pode, alguma vez, o general ser guiado por uma espécie de uma segunda vista, de uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado dos seus planos? E os espíritos respondem: isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama de inspiração, e o que o faz com que trabalhe com essa espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das faculdades, ou seja, das qualidades desse homem e ajudam para que ele tome o processo. E olha que interessante quando Leon Denis descreve a influência de bons espíritos na guerra. Ele disse o seguinte: com receio de que a humanidade retornasse aos tempos bárbaros, nobres espíritos, portanto, plano desencarnado, nobres espíritos que zelavam pelo exército francês na época da Primeira Guerra, angustiados com tanto sangue e lágrimas, oravam, e ele descreve: aparece do alto, do espaço infinito, um novo espírito. Ao vê-lo, todos se agitam e se comovem. É uma mulher, Joana d'Arc. Ela vem revigorar as energias adormecidas, a coragem abalada. Ela veio com o desejo ardente de socorrer. Em sua simplicidade, Joana d'Arc diz: como nos séculos passados, senti uma irresistível vontade de me juntar aos que estão lutando pela salvação da pátria. Aceitam-me em suas fileiras? E todos, aqueles espíritos desencarnados que estavam ali, que eram generais de Revolução Francesa, Napoleão e outros, exclamam: ponha-te à nossa frente e marcharemos sobre as tuas ordens. As resoluções dessas assembleias de grupos de espíritos que já foram guerreiros em outras épocas, que já lutaram e que estavam ali tentando apaziguar e acalmar e terminar a guerra, eram transmitidos por intuição e inspiração aos generais encarnados, que tinham por missão executar. Dessa forma, que os espíritos se envolvem nos atos dos vivos e concretizam o bem e o cumprimento da justiça. As forças invisíveis e divinas, portanto, elas são intensas e elas lutam pela liberdade, pelo direito de justiça, contra a brutalidade, né? E aí a gente pergunta, mas será que nunca essas guerras vão acabar? Porque desde que a Terra começa, desde que o homem descobre o outro, ele está sempre brigando, ele está sempre querendo dominar, ele está sempre querendo pegar o território, ele está sempre em guerra com outro país ou com seu irmão, guerras entre religiões, para cada um determinar quem está com a razão, quem está certo. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 743, Kardec pergunta: um dia a guerra vai desaparecer da Terra? E os espíritos respondem: sim, desaparecerá no momento que os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos serão irmãos. Mas sendo um planeta, nós, um planeta de expiação e provas, onde o mal predomina, infelizmente, essas guerras não vão acabar tão cedo, né? Pode parecer até paradoxal, porque nós estamos começando um processo de transição planetária para um mundo de regeneração e vemos cada vez mais atrocidades, guerras e destruição. É que eu acho que no plano espiritual inferior, esse turbilhão de energias negativas, eles não concordam nem um pouco com a evolução da Terra. Mas se eu falei que existe responsabilidade daquele que deflagra e que existe responsabilidade daqueles que direto ou indiretamente participam, eu também queria falar de uma outra variável, e aí muito mais dentro do espiritismo,
que são as injunções das vítimas, ou seja, circunstâncias espirituais daqueles que estão vivendo este momento específico. Ninguém está no lugar errado na hora errada. Famílias separadas, filhos abandonados, abandono de lar, né? Abandono de pais, mães sozinhas com crianças pequenas entrando em países estranhos, né? A gente olha tudo isso e diz, meu Deus do céu, como deve ser difícil. Mas aqueles espíritos estão ali vivendo uma experiência única, que cabe a eles, né? Há algo a aprender naquele momento, ou de reviver, ou de refazer nesse processo de sofrimento intenso. Cada um tem um passado diferente, né? Cada um teve as suas encarnações que vão ali contar e uniu a todos numa situação comum, mas a necessidade de evoluir ali é individual e cada um poderá tirar o proveito e as lições de que merecem, né? Todos foram reunidos num momento só, num sofrimento só, mas cada um tem uma experiência de vida a tirar desse sofrimento. Leon Denis novamente filosofa. É necessário que o homem sofra para desenvolver a sensibilidade à vida, sendo que essa lei grave, séria, é de proveitosa consequência. É preciso sofrer para sentir e amar, crescer e elevar-se. Só o sofrimento domina os furores da paixão, desperta em nós as meditações profundas e revela às almas o que há de melhor, mais belo e mais nobre no universo: a piedade, a caridade e a bondade. E, novamente, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária. Por que a espiritualidade, por que o governador da Terra permite que isso aconteça? E os espíritos respondem, é pela liberdade e pelo progresso. E na continuação da pergunta, ele diz, mas parece esquisito, né? Porque na guerra, geralmente não tem liberdade, pelo contrário, muitas vezes se escraviza. E ele diz, os espíritos respondem, a escravização é momentânea para sovar, mexer os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. E aí vocês podem me perguntar, tudo bem, Eliane, e o que nos cabe fazer? A guerra é tão longe, não posso fazer nada. Não, gente, não é longe, não. Nosso lar é o universo. E, nesse momento, é a Terra, o nosso grande lar. Somos seres espirituais e, portanto, todos, de uma certa forma, somos responsáveis por essas energias que pairam sobre o planeta, que alimentam esses espíritos, né, de uma forma globalizada. E nós podemos participar com boas energias, orar para que a espiritualidade superior consiga intuir esses que estão no comando, que podem mudar uma situação ou, pelo menos, humanizá-la, seria muito bom. Poderíamos também pensar que, para a paz do mundo, a paz do mundo passa pela minha paz, passa pelas paz nas minhas guerras individuais, né? Quantas guerras no lar, quantas guerras no trabalho, na sociedade. Gente, quanta briga nós tivemos nos últimos anos no nosso país, né? Conflitos pequenos, bobos, que tomam projeções enormes, né? Que geram até energias turvas que se somam às energias do planeta, que já são pesadas, né? Trabalhar com as minhas paixões, me disciplinar. Vocês me desculpem, mas é meu celular, ele está... Deixa eu só desligar ele um instantinho. Né? Me disciplinar. Eu preciso disciplinar as minhas paixões para que os meus desejos, para que eu entenda o limite dos meus desejos. O limite dos meus desejos deve respeitar a presença do outro, né? Entender que nós precisamos participar da lei do amor, da caridade. Essa lei vai um dia nos unir. Eu não posso ir lá na Rússia e na Ucrânia fazer nada. Não posso, mas eu posso fazer aqui, com as discórdias que eu alimento, com as discórdias que o meu Estado, junto com o meu grupo de sociedade, eu tenho, com as discórdias do meu país.
ter direito a tomar uma posição humanizada, né? Com respeito ao outro, isso é fundamental. Todos estamos no mundo agora, às portas da regeneração. Então, de uma certa forma, todos nós somos responsáveis por tudo que aflige a humanidade, sim. Precisamos orar, precisamos melhorar, precisamos dar ao mundo uma energia melhor. Por ocasião da pandemia, nós percebemos como foram importantes as nossas orações para que o plano espiritual conseguisse manter aqueles hospitais, no plano espiritual, né, hospitais espirituais, que recebiam a quantidade de desencarnados que receberam para conseguir atenuar o sofrimento daqueles irmãos antes que eles partissem para a erraticidade. Portanto, a gente tem uma experiência que a força da oração, como um todo, se o país, se o mundo todo orasse junto pela paz, nós iríamos gerar energias muito boas. Mas sem esquecer que cada um de nós tem as suas guerras, os seus conflitos, e que poderia começar a gerar paz no seu mundinho mesmo. Pensar quais são as minhas guerras, o que eu posso fazer para melhorar minhas pequenas guerras e tratar de ser um pouco mais caridoso. Certo? Uma boa semana a todos. Não sei se cansei vocês, mas eu estudei para isso. Não para cansar vocês, mas para falar sobre a guerra. Tá bom? Um beijo a todos. Eu vou fazer, então, a oração e dar início ao passe. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nós sabemos que somos pequenos deuses e carregamos uma centelha divina capaz de gerar uma usina de energia do bem. E por que não fazemos? Nos ajude, Pai, a equilibrar as nossas energias. Que nossos mentores espirituais, que todos aqueles espíritos que trabalham na casa de Ariel, possam, nesse momento, se juntar a nós e fazer uma higienização das nossas energias mais perturbadas, mais tumultuadas, energias que nos angustiam, que nos oprimem. E possamos, Senhor, limpar os nossos chakras, termos pensamentos que possam, na realidade, nos ajudar a concretizar o bem e não a criar mais mal. Que possam as nossas palavras serem, na realidade, de auxílio e oração, e não de destruição e ameaça. Que possamos controlar a energia do nosso coração, que às vezes explode de raiva, que ela possa explodir de amor. Que possamos equilibrar todas as energias que às vezes absorvemos e trabalhá-las de forma que elas possam ser devolvidas ao plano espiritual para serem trabalhadas da melhor forma possível por aqueles espíritos do bem que estão aqui para nos auxiliar. Senhor, que possamos ser instrumentos do bem, que possamos respeitar aqueles espíritos que estão ao nosso lado, que passam a nossa encarnação inteira dispostos a nos ajudar e a guardar. Que possamos respeitá-los, que possamos abrir os nossos canais intuitivos para receberem as suas intuições, as suas orientações. Que possamos absorver a luz azul de Ariel e que ela nos traga muita paz, para que reconheçamos as pequenas guerras que temos na nossa estrada e que possamos humanizar um pouco mais os nossos conflitos, tirar os ganhos tão falsos que às vezes temos das nossas brigas
sabendo que todos somos responsáveis pelos conflitos finais nos nossos pequenos mundos e no universo como um todo. Que a paz possa reinar na nossa casa, que a paz possa reinar nos nossos estados, no nosso país e na Terra. Que esses países que estão em guerra, não só a Rússia e a Ucrânia, mas todos esses que estão vivendo da guerra, que possam receber energias de luz, acalmar o espírito guerreiro e nocivo daqueles que a comandam. Que haja paz em nossos corações, Senhor. Uma boa semana para todos. Graças a Deus.